Começa agora o programa Cristão Saudável. Cristão Saudável. Com a apresentação de Jordana Ribeiro. Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Começa agora. Olá, meus queridos. Mais uma semana de programa Cristão Saudável com a graça de Deus. E hoje falaremos sobre adoção. Se você tem essa experiência, se você já passou por essa experiência, mande aqui seus comentários através da página do Facebook do Santuário Sagrada Família. Eu estarei aqui conversando com vocês que estão me ouvindo pela web rádio, baixando o aplicativo também, Sagrada Família Goiânia, vocês acessam também o programa. E hoje estaremos com os comentários apenas na página do Facebook. Tá bom? Estamos com um probleminha no WhatsApp e aí eu estarei respondendo as perguntas pelo Facebook. A Michele já está aqui conosco, a Aparecida, a Cris, Elisângela. Sejam todas bem-vindas. Hoje, mais uma vez, estaremos falando sobre adoção. Um processo bastante burocrático, bastante difícil e dolorido para ambas as partes, tanto para a criança quanto para os pais também. E eu gostaria da sua opinião, da sua experiência. Manda aqui pra mim. Eu estarei aguardando a participação de vocês. Enquanto isso, vamos com uma música. "24 horas, levando o amor de Deus ao seu coração. Rádio Maria Brasil. Te chamar assim, antes mesmo que eu te amasse, você me amou, você só me amou. Oh mãe, o sacrifício do teu filho eu aceitei, abri mão do meu pecado e me entreguei, só me entreguei. Então por que é que eu me sinto tão sozinho? Até parece que não me ouves, que não te importas, mãe. Onde você está? Não quero bens, não quero honra, só quero você. Quero me lembrar que não estou sozinho, que eu sou teu. Eu tô carente do colo de mãe, eu tô carente da tua atenção, eu tô carente do teu abraço, que me faz esquecer do meu cansaço. Eu tô carente do amor da minha mãe, eu tô carente da tua voz, me dizendo que tá tudo bem, meu filho. Lá, 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 ei. Lá, 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 ei. O meu filho em sacrifício eu entreguei, pra te livrar do teu pecado eu entreguei. Então por que você se sente tão sozinho? Até parece que não me ouve, que não crê. Ele ressuscitou e vivo está. Não quis os bens, não quis as honras, eu só quis você. Quero te lembrar que não está sozinho, que eu sou tua. Que eu sou teu. Eu tô carente do colo de mãe, eu tô carente da tua atenção, eu tô carente do teu abraço, que me faz esquecer do meu cansaço. Eu tô carente do amor da minha mãe, eu tô carente da tua voz, me dizendo que tá tudo bem, meu filho. Eu tô carente do colo de mãe, eu tô carente da tua atenção, eu tô carente do teu abraço,
Estamos apresentando o programa Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Olá pessoal, estamos de volta ao nosso programa e hoje é um programa mais que especial, que estaremos falando sobre adoção. Tem muita gente aqui já mandando seus comentários, você pode participar pela web rádio, através do aplicativo também da Sagrada Família Goiânia e pelo Santuário, pelo Facebook, na página do Santuário Sagrada Família. Bastante gente já entrou, Artumira, Marilda, Alacir, Alessandra, Fátima, Marilda, Magna, Elisângela, Antônio Carlos de Santa Catarina. Seja bem-vindo todos vocês, Santa Catarina, um lugar delicioso, amo Santa Catarina, muito bom ver você aqui. Antônio, hoje estamos sem o WhatsApp, né? Tivemos um probleminha aqui com o celular aqui da paróquia da rádio, a rádio aqui da paróquia. Então, o pessoal tá aceitando doação de celular também, tá, pessoal? Para mandar orações, para mandarem dúvidas sobre qualquer programa. Tem gente que tem programas de segunda a segunda, tá? Todo dia a gente tem programa aqui. Então, se vocês tiverem aí algum celular aqui, a rádio tá aceitando, sim, para tá podendo fazer essa obra aumentar, né, a cada dia mais, para alcançar a maior quantidade de gente. Porque quanto mais vocês forem auxiliados, né, na caminhada, melhor para todo mundo, não é mesmo? Então vamos lá, vamos falar sobre adoção. Se você já passou por esse processo de adoção, se você é adotado, eu gostaria de saber da sua experiência, de como que foi, das suas dúvidas, porque a gente sabe que o processo de adoção é burocrático, sim, e que nem tudo são flores, né? É muito lindo, mas acontece sim os conflitos e estamos aqui para falar justamente dos conflitos. E a melhor notícia é saber como lidar com eles, não é mesmo? Então, vamos pensar no seguinte, que uma das características essenciais do ser humano é o desejo da procriação e da continuidade da vida, né? Através da experiência da maternidade e da paternidade. Então, na sua maioria, os homens e as mulheres, eles desejam criar os filhos de modo a realizar-se no plano biológico e psicológico também. O filho, ele dá sentido ao casal. Ele é resultante esperado da relação do homem e da mulher. Então, quando o homem e a mulher se unem, né, numa só carne, então espera-se a procriação, os filhos. Então, é o terceiro referencial que dá todo o equilíbrio, né, novamente. E é da interação desses três polos que surge a verdadeira unidade, né? Então, sem importar com a quantidade, né? Os três polos que eu falo é de homem, mulher, né, pai, mãe, filhos. Então, quando falamos de crianças, a palavra necessidade se impõe aí, né? É uma palavra que se destaca. Por quê? Porque essas crianças, elas dependem de pais que fazem com que seu desenvolvimento seja o melhor possível. Então, eles precisam de uma forma vital para que os pais cuidem e eduquem dela da melhor maneira possível. Com amor, com segurança, com dedicação, com carinho. Então, isso é o que se espera num contexto, né, de paternidade, de maternidade, de família, né? É rico em trocas afetivas nesse sentido. Porém, a gente vê aí que nem todas as famílias, elas apresentam uma configuração de uma continuidade biológica. Então, aí entra a adoção, aspectos das relações parentais que se formam a família adotiva através de vínculos de afeto. Então, como que sustenta essa família? Através do afeto, né? Não tem vínculo genético de sangue, mas tem o vínculo de afeto, que muitas das vezes é muito mais importante, né? A gente precisa que essa ligação seja bem sustentada com esse vínculo. E aí a gente vê que é uma experiência básica do ser humano, né? Que é presente em todas as culturas. Então, como essa presença em todas as culturas, a gente vê que
que o ser humano, ele carece de carinho, de afeto, de atenção. Então, quando uma pessoa se sente, por algum motivo, não tem a presença dos pais biológicos, tem uma que vê essa necessidade e adota, né? E o que é a palavra adotar? A palavra adotar, ela vem do latim adoptare, né? O que é adoptare? Que vem do cuidar, de acolher, de escolher também, né? De escolher para si. E a adoção, ela representa, de modo geral, uma forma de proporcionar uma família à criança que, por algum motivo, não teve a oportunidade de ser criada pelos pais biológicos e proporciona também aos pais de criarem uma criança, né? De terem a oportunidade de cuidar de uma criança, de ter um filho pelas limitações biológicas, ou aqueles que optam também pelo cuidado dessas crianças por não querer possuir uma ligação genética. Então, a adoção, ela satisfaz, é uma forma de satisfazer as necessidades de desenvolvimento de uma criança. Então, é preciso olhar para o desenvolvimento da criança quando você pensa em adotar. E transfere legalmente a responsabilidade para os pais adotivos dos pais biológicos para os pais adotivos, né? Então, a adoção, ela provê um lar para a criança. E um lar permanente, né? Que prevê uma base social e segura, aonde essa criança tende a continuar a sua caminhada, a sua trajetória com esse lar, com essa família, com esse vínculo. E muitos falam assim, mas as instituições, tem muitas instituições muito boas que oferecem educação, alimentação e tudo mais. Mas estudos comprovam, gente, que pode ser a melhor instituição que tem para acolher uma criança. Ela não oferece para o ser humano condições necessárias para se desenvolver de uma forma adequada, pelo plano afetivo. Então, por se tratar de uma instituição, não tem esse plano afetivo, porque cada criança, ela precisa de uma atenção especial, de uma atenção individualizada, né? Então, cada ser humano é um. Então, não tem como, até porque a instituição ela não consegue suprir isso pela demanda que tem. Então, por isso é tão necessário o acolhimento aí das famílias, dos pais. A gente vai ver também que não necessariamente precisa ter uma família já formada para adotar uma criança. Mas a gente vê aí que, de modo geral, não é isso que acontece, né? O cenário é um pouco diferente. A gente vê alguns conflitos, algumas demandas aí que os pais pensam, nossa, onde que eu errei? Por que esse menino tá desse jeito? Ou os filhos também pensam que há algo errado. Acontece sim os conflitos. E aí a gente vai investigar o que está acontecendo para que essa família que foi formada através desse vínculo esteja desestruturada nesse nível, né? Manda aqui seu comentário, sua opinião aqui através dos comentários do Santuário, na live do Facebook do Santuário Sagrada Família. Tem bastante gente aqui já comentando, compartilhando. Vamos dar uma olhadinha aqui na Elizabeth, a Margarida, Maria Vicente, o Valdir. Já estão aqui, sejam todos bem-vindos. Eu quero ver se vocês já passaram por essa experiência, se tem curiosidade, né, de saber como que funciona o processo de adoção, se está passando por algum conflito desse tipo, né, ou se está passando, só que nem o filho sabe que ele é adotado e está em uma saia justa. Então, a gente vai ver isso no decorrer do programa. Então, mande aqui sua opinião, mande aqui seu comentário através aqui da live. Eu estou aguardando vocês. Enquanto isso, vamos para uma música e voltamos com mais dicas aí para solucionar esses conflitos. Você está ouvindo Rádio Maria Brasil.
em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Eu confio em ti. Se você confia, pode ser mais. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. O menor da casa sou eu, o sacrifício vivo sou eu, todo brilho em mim é Deus. Músicas exclusivas. Conduza-me, conduza-me, vem transformar o meu viver. Música, uma atrás da outra, sem limitações. Só música. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. É domingo. Domingo é o dia do Senhor. Nesse dia celebramos o amor. Rádio Maria Brasil. Estamos apresentando o programa Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Olá pessoal, estamos de volta falando sobre adoção. Muita gente compartilhando aqui suas ideias, pedindo oração para que ore pela família. Claudiane pedindo oração pela família, o Valdir, a Maria Vicente, Margarida. A Edilene dizendo: São José, você que foi o pai de Jesus adotivo, preciso honrar com o compromisso de uma família. Eu sou mãe e pai, me ajude a conseguir graça divina que preciso. Amém, Edilene, que você consiga, tá? Que você seja forte, continue nessa caminhada com seus filhos. E que uma dica que eu te dou, que não, independente do pai, do que aconteceu com o pai dos seus filhos, nunca deixe de ignorá-lo, né? Não sei qual que é a situação que fez com que você fosse mãe e pai, mas o pai, ele sempre tem uma função, né? A gente vai falar isso na semana que vem. Então é importante também ele sempre estar presente. Pode não ser fisicamente, mas que ele esteja mentalmente, né? Falando sobre ele, compartilhando também, para que os seus filhos possam ter um desenvolvimento saudável aí. Tanto filhos homens quanto mulheres, principalmente com homens, tá? A Minervina pedindo também, Sagrada Família, proteja a minha família. Amém, gente. Podem continuar mandando seus comentários, suas dúvidas, aqui através da página do Facebook do Santuário Sagrada Família. Você que está nos ouvindo pela web rádio, vocês podem dar uma entradinha lá no Face também para compartilhar aqui suas ideias, suas opiniões. Logo, logo estamos contando com uma doação de celular. Então, logo, logo estaremos com o WhatsApp de volta. Tá bom? Para vocês poderem facilitar, né, a vida de todo mundo aí. A Adriana entrou agora, a Jucemara. Sejam bem-vindas todas aí. Estamos falando sobre adoção, pessoal. Falamos sobre o lugar ideal que a criança precisa para o bom desenvolvimento, né? Que os pais, o que os pais adotivos passam nesse momento, a criança, né? Para desenvolver uma boa capacidade, né, ao longo das suas idades, de desenvolver um bom lar, né, um bom vínculo. E a gente vê também que não é sempre assim que acontecem as coisas, né? Existem sim os conflitos, existem as desavenças. Principalmente quando a criança cresce sem saber se foi adotada, então gera muito conflito. Os conflitos acabam que começam assim no início do processo, né? Então, a burocracia nos papéis de adoção, episódios de intensa ansiedade, emoção e, por vezes, também as frustrações. As frustrações pelo lado dos pais, que idealizam a criança e não é correspondido quando
quando não tem uma expectativa, mas não é correspondido na expectativa, então gera frustração. Gera frustração também quando algo no processo de adoção dá errado. Gera frustração pela criança também, porque ela está idealizando, sim, um lar, está no momento ela está institucionalizada e vai para um lar, ela tem uma expectativa, sim, para o lar, e quando ela encontra e quando não se adapta, então gera uma frustração, e quando os pais não se adaptam e devolvem essa criança, gera de novo a frustração, a criança se sente rejeitada, né? Então, assim, é bem delicado o processo, que a gente vai continuar falando sobre esses aspectos. Continuem participando aqui, muita gente pedindo oração também. Eu quero saber se vocês vivenciam esse momento de adoção, se vocês desejam ou pensam na possibilidade de adoção, né? Muitos têm seus filhos biológicos, mas também querem ter os filhos adotivos, outros já têm alguma impossibilidade e querem os filhos adotivos. E sempre são filhos, né, gente? Não pode deixar de considerar que são filhos aí. Então, outros aspectos que a gente precisa considerar são os conflitos de relacionamento. O que acontece? Quando o filho adotivo tem comportamentos que não agradam os pais adotivos, os pais tendem a reprimi-lo ou julgá-lo, comparando com os pais biológicos. E aí deve ser parecido com seu pai, você não faz nada direito, aí pega algum tipo de personalidade ou de comportamento que não gosta e fica jogando na cara, julgando. Então, acontece isso. Acontece também dos pais adotivos ignorar que existiram e que existem, né, os pais biológicos, e que essa criança veio de um pai, de um outro pai, de outra mãe, e aí esses pais adotivos tendem a ignorar isso e considerar que não é meu filho. Eu que estou criando, o pai é quem cria, e desconsideram, e é uma forma de excluir, né? Sendo que esquecem que só teve essa criança a partir da renúncia dos pais, né? Desses pais biológicos. Então, se a vida da criança está lá em suas mãos, deve-se a esses pais biológicos. Então, precisam ser gratos a isso também. E aí, no campo inconsciente, os filhos são fiéis a esses pais biológicos. Eles acreditam o seguinte: isso tudo inconsciente, tá, pessoal? Então, se meu pai adotivo, se minha mãe adotiva fica me julgando, ou julgando meu pai que me deu a vida, ou minha mãe que me deu a vida, que fala que não presta, eu também não presto, porque eu sou parte deles, né? E aí os filhos adotivos, eles tendem a ser fiéis aos os pais biológicos devido a isso. Isso inconsciente. É necessário que esses pais biológicos, eles sejam respeitados, né? Tem aí uma hierarquia, tem uma certa ordem. Eles precisaram renunciar, eles precisaram ter esse filho, renunciar a esse filho para vocês terem a oportunidade de compartilhar esse momento tão bom que é ter um filho, né? Então, precisa desse momento aí. E quando julga os pais biológicos, eles sentem também que é com eles, e tem esse momento de confusão, né? Não sabe separar. Vocês precisam perceber que quando vocês consideram o pai biológico, os pais biológicos, eles passam a fazer parte. E aí o filho, ele não se sente mais dividido. Eu não tenho mais que escolher. Eu tenho apenas que agregar os 4 junto comigo, dentro de mim, e aí eu posso caminhar de uma forma tranquila. Porque senão ele fica no meio de um conflito, de uma guerra, e aí começa a ter esses comportamentos disfuncionais. Começa a tão falar da rebeldia, né? Ou agressividade, talvez. Então, é preciso ter atenção a isso. E um outro ponto também muito importante, muito delicado, é quando acontece o divórcio. E aí, esse casal que não conversou bem, não separou bem as coisas, eles ignoram esse filho adotivo, como se eles pudessem devolver o filho. Mas não é assim que as coisas funcionam. É preciso considerar
que vocês tiveram uma responsabilidade de assumir, então, independentemente do divórcio ou não, é preciso assumir essa responsabilidade como pais da criança. Não tem como você devolver seu filho. Se você gerasse o filho, ele fosse biológico, como que você devolveria? Então, aí, assumir uma responsabilidade de adotar um filho, separa, devolve, não tem como. Então, acontece muito isso, eles desconsideram, né? Eles ignoram, como se, não preciso mais de você. Então, é um assunto muito delicado, é preciso ter bastante atenção quanto a isso. A Antônia, ela está compartilhando aqui com a gente, falando assim: tenho um irmão adotado e nos damos muito bem. Hoje ele tem 33 anos e nunca fizemos nenhuma diferença. Ele mantém relação com a família biológica e para nós ele foi uma bênção para nós. Você está vendo a diferença quando as coisas seguem de uma forma bem mais harmônica? Por quê? A Antônia está falando aqui que ele teve um contato com a mãe, e independente, muitas vezes a mãe morreu, aconteceu alguma coisa e não teve esse contato com a mãe. Mas essa família adotiva, vocês perceberam quanto essa família adotiva acolheu a família biológica, respeitou? Então, com o momento que você respeita que essa família tem um espaço também, que ela chegou primeiro, aí as coisas começam a fluir e mais de uma forma mais harmônica, entendeu? A gente dá um exemplo também, né, na história da Bíblia. Na Bíblia a gente conhece a história de Moisés, que ele foi adotado, né? Então, quando fala assim de adoção, não necessariamente os pais rejeitaram, os pais ignoraram, mas muitas das vezes também pode ter sido por amor, deixar por amor. Então, cabe a nós parar de julgar e começar a respeitar a história de cada um. Porque muitos dos pais, eu vejo muito isso quando eu trabalho com a constelação familiar. Muitos pais, eles entregam seus filhos por amor, porque não tem condição. Então, eles acreditam que o filho vai ficar melhor naquela família, vai ter mais possibilidades naquela família. Então, por amor, eu deixo meu filho para que ele possa crescer, né, mais na vida. E muitos pais também, eles não tiveram amor de pai e mãe, não conseguem dar para o filho. A gente só dá o que a gente tem. Então, como que os pais que não receberam esse amor de pais vai conseguir passar para a vida, passar adiante? Então, aí eles optam por entregar esse filho. Então, é muito melhor, eles entregaram, eles não abortaram, eles não mataram. Então, eles fizeram um gesto de amor também. Então, obrigada, Antônia, pela sua experiência, por compartilhar com a gente aí, que foi um grande exemplo aí pra gente conversar. Porque no momento que a família adotiva, ela respeita o espaço, aí a criança percebe, que hoje já é um homem, percebe que não tem disputa, né? Que não tem o porquê ficar discutindo ou ficar em dúvida quanto ao vai honrar quem. Se ele pode sim honrar os 4, né? E outro momento também que eu quero apontar é na questão de intervir. Né? A gente fala do respeito, claro, dos pais biológicos com os pais adotivos e tudo mais, mas no momento que os pais biológicos entregam seus filhos para os adotivos, ele está abrindo mão da educação do seu filho. Então, os pais adotivos têm sim uma autonomia maior sobre esse filho, né? Porque eles entregaram, eles abriram mão. Então, são detalhes que a gente precisa ficar atento, né? Porque são ordens, a gente precisa respeitar certas ordens que tem na vida, por exemplo, essa ordem da hierarquia, para que as coisas comecem a fluir. A Antônia falou, você está certíssima, eu concordo com tudo que você está falando. Parabéns. Obrigada, Antônia. Continue aí, vamos falar mais sobre adoção, vamos ter muitas dicas, eu estou falando dos conflitos que aparecem. No próximo bloco, falaremos sobre como a gente pode evitar ou pelo menos amenizar os conflitos que existem devido a essas dinâmicas familiares. Tá bom? Não saiam daí. Você está na sintonia certa. Na sintonia certa. Rádio Maria Brasil.
consigo mais orar, não consigo mais te ouvir, não sinto mais meu coração arder. Alguém ousou calar minha voz, por muito pouco não desisti, mas o teu amor não permitiu. Me convenci que eu preciso voltar ao primeiro amor, reconstruir, me refazer. Sim, eu quero voltar ao início de tudo, recomeçar, pois não sei andar sem ti. Não consigo mais orar, não consigo mais te ouvir, não sinto mais meu coração arder. Alguém ousou calar minha voz, por muito pouco não desisti, mas o teu amor não permitiu. Me convenci que eu preciso voltar ao primeiro amor, reconstruir, me refazer. Sim, eu quero voltar ao início de tudo, recomeçar, pois não sei. Eu quero me apaixonar novamente por ti, só por ti. Sentir de novo teu calor me queimando por dentro, por dentro. Eu preciso voltar ao primeiro amor, reconstruir, me refazer. Sim, eu quero voltar ao início de tudo, recomeçar, pois não sei andar sem ti. Estamos apresentando o programa Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Olá pessoal, estamos de volta ao nosso programa e falando sobre a adoção. Estamos falando sobre a adoção, os conflitos que se dá por esse processo, né? As frustrações que estabelecem, como acontece principalmente os relacionamentos. O que você acha que pode fazer então para evitar ou diminuir esses conflitos? Mande aqui sua mensagem pela página do Santuário Sagrada Família no Facebook. Você pode ouvir a gente também, para quem está aí no Facebook, vocês podem ouvir a gente também pela web rádio, lá no aplicativo da Sagrada Família Goiânia. E para quem está aí pela web rádio, é um prazer estar com você nesse momento, tá? A gente está aqui conversando pelo Facebook, mas você que está ouvindo aí pela web rádio, fazendo suas associações, suas opiniões aí, é muito bom estar com você. A Socorro pediu para mandar um oi para ela lá no Pará. Oi, Socorro, como que você está? E aí, o Pará, como que tá?
as coisas por aí. O Edglez falou, manda um alô pra cidade, Barra de Santana Rosa, Paraíba. Ô, pessoal de Paraíba, Barra de Santa Rosa. Muito bom estar com vocês, muito legal, muita gente aí de vários lugares. Socorro e pedindo que Maria cubra com seu manto o filho, né, o filho Flávio dela. A Maria Helena falando que a minha cunhada tem um filho adotivo. Ele ama os pais adotivos, já está com 19 anos, é um menino educado, trabalhador e adora estudar. Coisa boa, Maria Helena, é muito bom ver esses testemunhos, essas experiências, né, que vocês compartilham aqui comigo, para mostrar para as pessoas, né, que a adoção ela dá certo sim, né? Não tem receita de bolo, mas você respeitando, né, as ordens, respeitando toda a dinâmica da criança também, né, que muitas vezes é criança, dá certo. Tem sim grandes chances de dar certo. E aí eu vou falar uma outra coisa. Dá certo quando você olha para o benefício da criança, para o desenvolvimento da criança. Muitos olham para o próprio ego, que não conseguem ter filhos por alguma dificuldade, e aí querem ter filhos, mas não olham para o bem-estar da criança. E aí sim há grande chance de dar errado, sim. A Antônia falando, não, só ele mantém contato com os pais biológicos deles, mas toda a nossa família. Que bom que tem. A Antônia estava falando anteriormente no bloco passado que ela tem um irmão adotivo e ele dá muito certo, a família dá muito certo com a família biológica. E ela disse que não só ele que mantém o vínculo com a família biológica, mas toda a família. Que bom que é isso, porque a família, ela respeita, ela olha para a família biológica com gratidão. E isso é muito bonito, ver essas famílias se unirem em pró de uma criança, em prol do benefício do desenvolvimento de uma criança que hoje já é um homem, né? Que está caminhando, eu imagino, com muito mais força. O Edglez falou parabéns pelo programa. Obrigada, Edglez. Que bom ter vocês aqui comigo, que não é só eu que faço o programa, são todos vocês compartilhando a experiência, tirando dúvidas. Então, vocês são essenciais aqui para mim, tá? Muito obrigada pela participação de todos. E vamos então, o que vocês acham que pode se fazer para evitar esses conflitos da adoção? A Antônia já deu uma baita dica aqui pra gente sobre esse vínculo que a família adotiva estabelece com a família biológica, né? Quando tem abertura, muitas vezes não tem. Mas, como eu falei anteriormente, não é necessário que seja fisicamente, mas pelo menos dentro essa família respeite, olhe com afeto, com amor para essa família biológica. E percebam que, graças a essa família, teve a oportunidade de cuidar, de criar, de dar carinho para uma criança. Não é, gente? Outro ponto que eu quero falar com vocês. Além desse olhar com carinho, né? Da história da criança, por serem gratos e tudo mais. Um segundo ponto é se pensarem em adotar, que eu já tinha comentado. Se vocês pensam em adotar, lembre-se sempre que a adoção é em prol e exclusivamente para o benefício da criança, para o desenvolvimento da criança, o bem-estar único dela. Então, pais que adotam por ego não olham a necessidade da criança e aí já tende a fracassar esse processo de adoção aí. Acontece. Muitos que adotam já bebezinhos para as pessoas acreditarem que são deles. E aí tem duas coisas: adoção por ego, aí que não olha o bem-estar da criança, e exclui a família de origem, exclui a família biológica. E aí gera bastante conflito. E ainda pode ser que não fale que ela é adotada, né? Porque não tem problema nenhum falar. É bom que se fale o quanto antes. Por quê? Porque na linguagem da criança, quanto mais nova ela for e ela souber, ela vai criando condições para assimilar isso de uma forma mais tranquila. Então, você vai falando com a linguagem da criança e ela vai entendendo de uma forma natural. Muito melhor do que falar quando ela crescer, quando ela estiver na adolescência, e dar um balde assim, de água fria para ela e não conseguir mais saber como lidar com essa situação.
E isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. Então, outra coisa, é importante os cônjuges estarem bem alinhados quanto ao processo de adoção. Porque lembra que eu te falei da questão do divórcio, que muitos divorciam e deixam a criança de lado, esquecem que são pais agora? Então, quando os cônjuges estão alinhados quanto à responsabilidade de cada um, eles não interessa como que vai ser o relacionamento deles daqui para frente. Né? Interessa que eles estão assumindo uma responsabilidade de serem pais. Então, assim como vocês, que têm os filhos biológicos, têm essa responsabilidade, se caso acontece de um de vocês serem divorciados, continuam assumindo esse papel de pai e de mãe, é a mesma coisa com o filho adotivo. Então, é muito importante estar congruentes quanto a isso, né? Eu gostaria que vocês participassem, mandassem comentários, não deixem de falar aqui da opinião. Duas já falou da experiência com crianças adotadas, né, e que foram muito bons assim, muito boas as experiências. Então, se você que está me ouvindo agora pretende adotar ou já tem a ideia de adotar, ficar atenta a essas dicas, primeiramente, nessas ordens, né, que a gente falou. E também tem todo o processo de adoção, né? Como que funciona, então, Jordana, esse processo de adoção? Primeira coisa, é necessário você ter 18 anos. Independente do seu estado civil, ser solteiro, ser casado, você precisa ter 18 anos. Pode, sim, adotar solteiro. Desde que você respeite a diferença de 16 anos. Então, por exemplo, a criança precisa... a idade da criança e a sua idade tem que ter essa diferença de 16 anos, ok? E aí, tendo essa idade, respeitando essa diferença, vá até uma vara da infância e juventude, com documentos de identidade, certidão de nascimento, de casamento, comprovante de residência, de renda, de sanidade, né, que é a sua saúde, tanto sua saúde mental quanto física, para comprovar que você tem condições de criar uma criança. E aí dá a entrada através de um advogado. Assim que aprovado, seu nome vai para a lista de cadastro, constará no cadastro. E aí depois disso, é necessário você participar de um curso de preparação psicossocial e jurídica. Aí você vai ser submetido à avaliação psicossocial, que são entrevistas, visitas, testes psicológicos também. Então, toda uma equipe interdisciplinar vai conhecer a sua vida, vai conhecer as condições que você teria para cuidar de uma criança. E nessa entrevista, o interessado fala também do perfil da criança, qual que é a idade, qual que é o sexo, como que ela pensa, né, qual o tipo de criança que ela pensa em adotar. E quando a criança tem irmãos, é importante frisar que a lei prevê que eles não sejam separados. E isso é muito bacana porque mantém aí o vínculo dos traços, né, genéticos e dos traços biológicos. Então, a lei prevê dessa forma. E é importante, gente, sempre ter em mente a importância do processo psicoterapêutico, né, do acompanhamento psicológico. Porque não é fácil. Esse momento é um momento de muitas dores, né? Principalmente os pais, eles estão muito sensibilizados com toda a situação. E pode ser que não aconteça, não dê certo a adoção, tire a criança. Então, é passado um processo de muita dor, muita angústia, sem saber, não, como que vai ser lá pra frente, né? Então, é importante, sim, você ter um acompanhamento psicológico para você se fortalecer, né? Como pessoa, como ser, para conseguir manter esse processo que é muito cansativo, né? E a partir do laudo, depois que você fazer toda essa entrevista, tudo mais, a partir do laudo da equipe técnica e do parecer do Ministério Público, o juiz dará a sentença. Então, se for acolhido o pedido, seu nome estará no cadastro e você estará na lista de espera do processo de adoção. E aí a vara da infância te avisa quando existe uma criança com o perfil que você solicitou. E aí, caso você aceite as condições, vocês serão apresentados. E aí, depois
desse encontro da criança com vocês ou com você, a criança também é entrevistada para saber o que ela achou, se ela pretende dar continuidade a esse processo com esses pais, se ela não pretende. E aí, dando certo, será supervisionada pela justiça, essa família, né, até a efetiva adoção. Então, tem um longo processo aí até a adoção ser efetiva. Por isso que eu falo das dores, das angústias, das frustrações, muitas das vezes, e a necessidade de ter um suporte aí psicológico do psicólogo para uma base emocional mais forte, né? Mais fortificada aí. E aí, sobre a adoção, a Antônia tá falando que minha mãe, quando adotou esse meu irmão, já éramos 8 filhos. E já éramos 8 filhos, e as mães biológicas a mãe biológica tinha 7 filhos. E ela mora na mesma cidade. Pegamos ele. A gente me perdi aqui, peraí. Pegamos eles no dia que nasceu. Aos poucos fomos contando a história dele, porque tinha sido adotado. É sempre em datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais. Levávamos eles até os pais biológicos e ele ama os pais biológicos e suas irmãs. Mora em Riacho de Santana, Rio Grande do Norte. Que bacana, Antônia, vocês compartilharam esse momento com os pais biológicos também. Muito provavelmente foi devido às condições, né? Que os pais biológicos não tinham condições de criar, né? Eu acredito que sim. Então, muito bonito o que sua mãe fez, a maturidade que sua mãe enfrentou isso, né? Não sei se foi com o seu pai também, mas sua mãe foi muito sábia quando ela fez isso. Muito legal. Obrigada por compartilhar essa experiência aqui conosco. Então, gente, é muito importante. Vocês estão vendo a importância dessa união, desse vínculo? Então, assim, muitos falam, a adoção dá trabalho demais. A questão da adoção, do processo, pode sim dar trabalho. E sobre a criança, você tem o suporte, tem maneiras de você saber lidar com isso. Tanto que a Antônia falou que o irmão, aos poucos, conforme o irmão foi crescendo, a família foi contando. E esse contar, olhar com naturalidade, faz a criança olhar também com naturalidade, entendeu? Então, se você já olha essa situação recriminando, achando a coisa mais absurda, a reação da criança também não vai ser diferente. Então, é olhar com naturalidade para isso e falar da melhor maneira possível para essa criança. Entendeu? Basicamente, gente, é isso. Ela falou que são os pais e as irmãs. Amamos eles. Então, eles é o único homem da família, então, Antônia? O único irmão? Aí foi muito paparicado mesmo. Mas que bom saber da história de vocês, saber que dá certo, gente. Percebam o quanto dá certo o processo de adoção. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje ficamos por aqui. As músicas que vocês ouviram, no primeiro bloco, vocês ouviram Colo de Mãe, da banda Colo de Deus. No segundo bloco, vocês ouviram Confio em Ti, do Davidson Silva. E, por último, agora vocês ouviram Andar Sem Ti, Ítalo Vilar. Então, agradeço a participação de vocês, Antônia, Socorro, Edgleis, Margarida, todo mundo aqui, todos vocês que estão me ouvindo pela web rádio também. Logo estaremos no WhatsApp, com a graça de Deus, gente. E no próximo programa, eu vou estar falando sobre a importância do pai no desenvolvimento dos filhos. Muitos acham que só a mãe que é a bambamã da história, mas não é não. O pai tem uma função muito importante. A gente vai estar falando sobre isso em homenagem, é claro, ao Dia dos Pais, que está aí domingo agora, não é mesmo? Então eu mando um beijo especial a todos os pais que estão me ouvindo agora. Que vocês tenham uma semana, um Dia dos Pais abençoado. Um beijo para todos vocês. Eu agradeço muito a participação de vocês. É muito bom estar com vocês aqui nesse momento. E eu aguardo cada um de vocês e mais a família, os amigos. E compartilhe aí se você gostou desse programa. Vai ter a reprise sábado às 9 horas da noite, tá? Esse programa está sempre reprisado no sábado às 9 horas da noite. Então, eu aguardo vocês segunda-feira que vem, às 4 horas da tarde, falando sobre o papel dos pais.
tá bom? Um beijo, até lá!